Bom dia, amigos de Investigando o Céu. Hoje vamos apresentar o vídeo do voo 202 da Pan América, que ligava Buenos Aires, na Argentina, a Nova York, nos Estados Unidos, e se acidentou no sul do Pará em 29 de abril de 1952. Esse voo era chamado também de President, em homenagem ao presidente Perón da Argentina. O voo inaugural foi em 4 de julho de 1950 e essa rota foi batizada por Evita Perón. O avião era o espetacular Boeing 377 Stratocruiser, prefixo N1039-V. Esse voo, portanto, era um voo todo especial, luxuoso, confortável, bem requintado mesmo, para ter o nome de voo President. Fazia escala em Montevidéu, no Rio de Janeiro, e em Porto de Espanha, em Trinidad e Tobago. A tripulação desse voo, ao chegar no Rio de Janeiro, no dia 28 de abril de 1952, foi substituída. E o capitão dessa nova tripulação chamava-se Albert Grossarth. O primeiro oficial se chamava L.A. Penn Jr. O navegador John T. Powell. O engenheiro de voo Paul L. Stilfen. O operador de rádio Leroy R. Holtzclaw. Os comissários Anthony L. Urda, Anthony Nasco Julio Hansen, e a comissária Patricia Monahan. Então, a partir de agora, nós vamos contar a história desse voo Pan 202, apoiados no relatório da Civil Aeronautics Board, a CAB, dos Estados Unidos, e que vocês podem encontrar no site da Aviation Safety Network. No vídeo apresentamos a tripulação do voo da Pan 202. O avião estava decolando do Rio de Janeiro. Já anteriormente em Buenos Aires, às 15h26, o presidente partiu para taxiar, mas retornou às 15h34 para manutenção. Saiu às 15h52. Ele passou mais ou menos quase meia hora aí nesse espaço de tempo para poder decolar. Ele parou em Montevidéu e lá ficou um bom tempo. Chegou no Rio de Janeiro somente às 22h05. E ele, então, estava atrasado, né? Às 23h17, ele partiu para taxiar no aeroporto Galeão, em direção à pista 32, que hoje é a 33. O avião parou na faixa de táxi, em direção sudoeste, onde os motores foram ouvidos sem qualquer mau funcionamento. Desta posição foi visto às 23h30, informando que voltava para manutenção. Aí, de novo. Porém, logo depois, a aeronave foi vista taxiando para sudeste até o final da pista, virando para nordeste e ficou parado ali cerca de uns 10 minutos. Finalmente ele virou o avião para noroeste e decolou. O motor número 2 apresentava problemas. Em Buenos Aires e em Montevidéu, bem como no Rio de Janeiro, os mecânicos observavam as hélices meticulosamente para liberarem os motores, pois estes aviões tinham problemas com as hélices desses motores e podiam apresentar fissuras de fadigas do aço em determinadas rotações do motor. A Boeing teve muitos problemas com esses motores do Stratocruiser. E dessa forma, essas manutenções em Buenos Aires, Montevidéu e Rio de Janeiro atrasaram o voo, que foi liberado então para um voo direto sobre a Amazônia, passando por um ponto de verificação em Barreiras a 3.810 metros de altitude e em Santarém a 4.419 metros de altitude. Como sabem, no meio do caminho, no sul do Pará, o avião subitamente ficou desaparecido. No dia seguinte, 30 de abril, os jornais já falavam do desaparecimento do avião Stratocruiser da Pan América.
No dia 1 de maio de 1952, a Civil Aeronautics Board, CAB, foi notificada da localização do local do acidente. A seguir, um voo de reconhecimento foi feito sobre esse local e apontou não haver sobreviventes. Era um avião Grumman HU-16 Albatross da USAF, e o governo brasileiro aceitara a colaboração americana nas investigações do acidente. Daí, a participação da USAF, da Pan América e de outras entidades americanas, bem como da FAB, da Panair do Brasil, da Aerovias Brasil e do próprio governo brasileiro. O avião caiu e separou-se em 3 partes principais. A asa esquerda caiu sem o motor número 2 num local. A cauda caiu em outro local, bem como a fuselagem com a asa direita em outro local. Esse acidente ocasionou a perda de 50 vidas, sendo 9 tripulantes, 41 passageiros de diversas nacionalidades. A FAB e os representantes americanos dispensaram o uso de paraquedistas por terem averiguado que não havia sobreviventes. Decidiram então que, para chegarem ao local do desastre, teriam de organizar uma expedição por terra. Então a logística foi utilizar Belém como ponto de partida dos aviões que pousariam em Araguacema, que é uma cidade às margens do rio Araguaia, propícia a receber aviões anfíbios e que também tem uma pista de pouso e é um local bem próximo, o mais próximo da região dos destroços. Nas proximidades do local dos destroços foi montado então um acampamento, e esse acampamento ficava no local chamado Lago Grande. Esse local então era o mais próximo do local dos desastres e um ponto de ligação para aviões anfíbios ou helicóptero de Araguacema para Lago Grande. E aviões então anfíbios, tipo o avião Catalina, eram utilizados entre Araguacema e Lago Grande, bem como do Lago Grande para o local dos destroços. Enquanto as providências do governo brasileiro e americano estavam sendo feitas para a expedição via terrestre para chegarem ao local do desastre, via trilha que estava sendo aberta naquele momento. Um grupo civil de São Paulo, liderado pelo ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros, que foi governador de 1947 a 1951 e que era também médico, aviador, poliglota, pois falava alemão, francês, inglês e espanhol, porque ele tinha estudado e feito residências médicas em várias cidades da Europa. Esse combatente da Revolução de 32, ele dizia que a criação desse grupo de resgate às vítimas do Panam 202 se baseava em inúmeros pedidos de familiares brasileiros e estrangeiros que clamavam pela vida dos seus familiares. Assim foi montada uma expedição da Força Pública de São Paulo com 7 paraquedistas da Força e 7 paraquedistas voluntários e que foram transportados pelo avião da Aerovias Brasil e levava também o engenheiro Carlos Teles, que era conhecedor profundo da região onde caiu o aparelho. Então, no dia 8 de maio, estavam pulando de paraquedas a 7,4 quilômetros do local do desastre para de imediato abrirem uma clareira onde helicópteros e aviões de pequeno porte pudessem pousar. As críticas mordazes da oposição sempre aparecem, não é mesmo? Então, naquele momento se especulou que a equipe de São Paulo, que foi chamada de Caravana da Solidariedade, e estava indo lá para a Mata Amazônica, não somente por causa de questão humanitária, mas sim porque o presidente carregava muitas joias, dinheiro vivo e valores imensos nas bagagens. Isso porque os passageiros seriam milionários e se supunha que o avião também carregava urânio, mineral nobre para a fabricação de bombas atômicas. As opiniões divergiam, mas mal ou bem
A caravana da solidariedade antecipou a logística para acessar o local do desastre. A equipe formada pelos investigadores e militares americanos e o governo brasileiro ainda não tinham desbravado o caminho pela trilha proposta até o local do desastre. A FAB então percebeu que podia usar a clareira dos expedicionários paulistas com helicóptero e dali da clareira atingir por uma nova trilha o local dos destroços. Então, a logística foi modificada. Além do helicóptero americano, atendia o local da clareira um helicóptero Bell brasileiro, o avião Catalina da FAB, o avião Catalina da Panair do Brasil e demais aeronaves americanas da Panam, por exemplo, ou da USAF, e brasileiras que voavam constantemente de Araguacema para Lago Grande e para Clareira. A trilha foi aberta até o local dos destroços, onde foi possível reconhecer a tragédia em toda a sua extensão, com os cuidados necessários de resgate. No mês de agosto de 1952, uma expedição investigativa americana voltou ao local. Já havia ali uma trilha de jipe de Lago Grande até o local dos destroços, providenciada pelas Forças Armadas brasileiras. Finalmente, se deduziu, embora com poucas evidências dos destroços, que o avião perdeu o motor número 2 e sua hélice. Quando nós falamos perder, queremos dizer que o avião ficou sem o motor foi disparado juntamente com a hélice para fora do berço da asa, por causas indeterminadas. A gente supõe, e os investigadores supõem também, que foi problema da rotação da hélice, fadiga da hélice, houve turbulência extrema após essa perda do motor, que ocasionou também a perda de controle da cauda, devido à turbulência. E o avião, então, projetou na floresta em 3 a 4 minutos, consequentemente, ocasionando a perda do avião e de todas as 50 vidas presentes. Então, estamos chegando ao final do nosso vídeo. Esperamos que a compreensão tenha sido boa e que tenha sido interessante as imagens que nós criamos para vocês. Então, compartilhem, se inscrevam e deem likes, porque aí estarão ajudando o nosso canal. O nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.